meu Jesus dentro de mim. Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Solta o som, DJ! Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e também todos aí da sua casa estejam sendo cuidados pelo Senhor. Isto mesmo! E nesse dia de hoje, eu gostaria de me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou a tia Lide, isso mesmo! E eu vim aqui hoje para poder contar uma nova história do Senhor que está lá na palavra de Deus para você. Só que você, criança, gostaria de te agradecer por você estar assistindo, por você estar gostando, participando, dando joinha aí, né, nas nossas histórias. E também quero te incentivar a fazer uma atitude muito bacana de compartilhar esse vídeo. Isso mesmo, compartilhar com outras crianças, para que mais crianças possam ouvir falar sobre esse amor de Jesus. Isso mesmo, esse amor que transforma a nossa vida. Então, depois você vai compartilhar, né, com seus amiguinhos, com seus primos, com todas as crianças que você conhece. Isso mesmo. Então, vamos lá? Bora lá para a palavra do Senhor? Isso mesmo. Olha só, hoje nós vamos contar mais uma história de Jesus. Isto mesmo. A história que nós vamos contar hoje está na Bíblia, na palavra de Deus, lá no livro de Mateus, no capítulo 5. A Bíblia fala que Jesus, ele estava reunido com uma multidão de pessoas. Muitas pessoas estavam assentadas, ouvindo Jesus ensinar muitas coisas. E aí, o lugar que Jesus reuniu com essas pessoas, ele chamou aquele sermão, né, aquela história que ele contou ali, de sermão do monte, porque eles estavam num lugar alto, né, num monte. E aí ele começou a ensinar muitas coisas para aquelas pessoas e falou com elas assim, que se elas quisessem ser felizes, elas deveriam ouvir e obedecer. Isso mesmo. Então Jesus começou a ensinar assim: sabia que você não deve se vingar daqueles que fazem o mal para você? Isso mesmo. Você deve amar os seus inimigos. Aqueles que te perseguem, aqueles que não querem o seu bem. E também Jesus ensinou todas aquelas pessoas ali a orarem. Isto mesmo, a oração do Pai Nosso, né? Que todos nós já ouvimos falar, né? Já ouvimos várias pessoas orarem. E aí, Jesus também ensinou que a gente não deve julgar as pessoas, né? Nós não podemos xingar ninguém, brigar, porque isso não agrada a Jesus. Mas ele ensinou sobre as bem-aventuranças. O que é isso, bem-aventurança? São todas as coisas que nós devemos fazer para que nós possamos ser pessoas bem felizes, mais do que felizes. Isto mesmo. Então, os cristãos, né, que vivem aqui da terra, eles devem ser o sal da terra e a luz deste mundo. Então, Jesus, ele ensinou muitas coisas importantes naquele dia. E aí, nós vamos aprender hoje a história que Jesus ensinou sobre 2 homens. Isto mesmo, 2 homens. Olha só. Primeiro, ele contou que existia naquele lugar um homem, que ele chamou esse homem de homem sábio, homem que tinha sabedoria. Sabe por quê? Porque
um dia esse homem resolveu construir uma casa. E aí ele foi lá e construiu a sua casa. Olha como que ficou linda a casa desse homem. Ah, isso mesmo. Mas depois que ele acabou de construir essa linda casa, sabe o que aconteceu? Veio uma forte ventania. E essa ventania trouxe uma grande chuva. E começou a chover. E os ventos começaram a soprar, a soprar. E de repente, sabe o que aconteceu? Começou a vir muita água. E a água foi subindo, subindo, subindo. E encheu aquela casa de água, e aquela casa começou o quê? A ser envolvida ali por muita água. Mas quando essa chuva passou, ali estava a casa. Olha só, a casa estava perfeita. Isto mesmo, mesmo a chuva forte, a tempestade vindo, muitos ventos soprando, a casa continuou firme. Será por que essa casa ficou tão firme? Ah, aguarde aí que breve eu vou te responder por que essa casa ficou firme, ok? Nesta mesma história, Jesus conta para nós que havia um outro homem. Isto mesmo, esse daqui, ó. Esse homem aqui, Jesus chamou ele de homem sem juízo. Nós vamos entender depois por que Jesus falou que ele era um homem sem juízo. E aí, esse mesmo homem teve a oportunidade de também construir uma casa. E ele foi lá, construiu a sua casa. E depois de muitos dias, quando essa casa estava prontinha, de repente, o vento começou a soprar. E esse vento veio trazendo muita chuva. E os ventos sopraram e começaram a soprar sobre essa casa. E de repente, era tanta chuva que a água começou a subir e toda essa casa ficou cheia de água em volta dela. E de repente, gente, olha só o que aconteceu. Essa casa acabou caindo. Será por que ela caiu? Por causa de uma forte tempestade, de uma forte chuva? Ah, agora sim nós vamos entender na Bíblia por que essa casa caiu. Agora, crianças, eu vou explicar para vocês qual é o segredo. Por que esta casa aqui ficou firme, forte, e por que essa casa aqui caiu, foi destruída. Olha só, Jesus ensina na palavra dele que essas duas casas, elas foram construídas ao mesmo tempo. Isso mesmo, na mesma época. Só que a diferença é que este homem aqui, ó, o homem sábio, quando ele foi construir a sua casa, ele logo pensou assim, vou construir essa casa num lugar firme, num lugar forte. E aí, olha só o que ele usou. Ele usou a rocha, a pedra. E Jesus queria ensinar para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo que se nós que somos a casa, né, morada do Senhor, se nós
firmarmos a nossa casa na rocha, que é Jesus, pode vir os problemas, as dificuldades, que são, no caso, a chuva, a tempestade, que essa casa vai sofrer tudo isso, mas ela vai ficar firme, ela não vai se abalar, ela não vai cair. Agora, o homem sem juízo, ele logo pensou assim, vou fazer essa casa bem rapidinho, mas eu quero uma casa chique, né? Uma casa construída na areia, na beira do mar, né? Para todo mundo ter uma vista bem bonita dela, muito chique que vai ficar essa casa. E ele não preocupou com o lugar que ele estava construindo ali a sua casa. E aí, ele usou, sabe o quê? Areia. A areia é um lugar muito frágil, não é? Você já construiu um castelo na areia, na beira do mar, ali na praia? Pois é, qualquer movimento que você faz ali, aquele castelo cai, aquele castelo desmorona. A mesma coisa aconteceu com essa casa. Veio sobre ela muitos problemas, dificuldades, que simbolizam o quê? A chuva, os fortes ventos, as tempestades. Só que como ela não estava firmada em Jesus, que é a nossa rocha, que precisa ser o nosso alicerce, ela não aguentou. E ela acabou caindo, acabou sendo destruída. Então, nós precisamos de ser como esse homem sábio aqui, que construiu a sua casa na rocha. E como que eu faço para construir a minha vida na rocha que é Jesus? Eu preciso ler a Bíblia, ouvir, mas eu preciso fazer uma coisa muito importante, que é obedecer. E tudo que Jesus ensinou ali, ele disse que se nós obedecêssemos, nós seríamos felizes, nós seríamos bem-sucedidos, a nossa casa seria firme, edificada no Senhor. E aí, a palavra de Deus diz que nós não podemos desobedecer. Quantas vezes nós lemos a Bíblia e não obedecemos? Quantas vezes nós ouvimos o papai, a mamãe falar com a gente? Não, mas eu não estou com vontade de fazer isso, eu não quero fazer isso. E aí a gente vai lá o quê? Desobedece. E ouve, mas não pratica. Eu xingo, eu brigo com meu coleguinha, com meu primo, não gosto de emprestar o meu brinquedo. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Deus olha tudo isso e não se agrada. Porque não é isso que Jesus quis ensinar. Porque o homem que era insensato, né, que era tolo, o que ele fazia? Ele até ouvia, ele aprendia, ele estava sempre ali ouvindo falar sobre as coisas de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. Mas ele fazia o que dava na cabeça dele, o que ele queria fazer, a vontade dele. E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer a vontade de quem? De Jesus. Porque se nós fizermos a vontade dele, nós seremos abençoados. Ele vai nos dar a bênção de ficarmos firmes, perseverantes, mesmo vindo todos os problemas e as dificuldades. Então, eu queria perguntar para você, criança, você tem construído a sua casa na pedra, na rocha que é Jesus? Tem conseguido ouvir e obedecer aos ensinamentos de Jesus? Ou você tem só ido assim, às vezes na igreja, ou lá na célula, de vez em quando ouvindo alguém falar sobre Jesus, mas tem feito igual esse homem aqui que construiu a casa nele na areia? Quando eu quiser eu obedeço, quando eu quiser eu faço? Eu, se eu fosse você, optava por ser uma criança com a sabedoria de Jesus, para que você venha ser uma criança sábia, firme, que edifica a sua casa na rocha que é Jesus. Vamos edificar a casa nessa rocha firme que é o Senhor Jesus? Neste momento,
momento que você já ouviu a história das duas casas, a casa firmada na rocha e a casa firmada na areia, eu gostaria de convidar você a aprender uma canção que fala sobre essas duas casas. Só que eu não quero fazer isso sozinha. Eu quero convidar duas crianças para poder participar junto comigo. E principalmente você, a dançar junto comigo. Vamos adorar o Senhor? Nesse momento eu quero convidar a Júlia e o Lucas para poder dançar junto com a gente. Vamos lá? Bacana, não é mesmo? E agora que nós já ouvimos e já aprendemos com Jesus que nós devemos construir a nossa casa na rocha que é Jesus e fazer tudo o que Ele agrada, eu quero convidar você, criança, a fechar os seus olhinhos, que nós vamos estar orando a Deus nesse momento. Querido Deus, nós queremos te agradecer, oh Deus, obrigado pela tua palavra que nos ensinou que a nossa vida, que a nossa casa deve estar edificada na rocha, que é o Senhor Jesus. Que cada criança nesse momento possa ser abençoada pelo Senhor, que ela aprenda a ouvir a tua palavra e a obedecer. Abençoamos também cada lar, cada família, que em nome de Jesus
a bênção do Senhor possa estar sobre a vida de cada um dos teus filhos neste momento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muito obrigado, crianças. Queria deixar um beijo especial para todas as crianças que nos assistiram, né, que estão assistindo esse vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua casa.